Chegamos aqui em Molepata, acho que é assim que se fala, depois de 2 horas de viagem, mais ou menos. A estrada, ela é tem várias curvas, então se você passar mal, toma um remedinho. Teve alguém no nosso grupo que passou mal. É importante você saber disso, que as Teve estradas que não são parar muito pra dar boas. uma esvaziada ali que passou Isso. mal. E agora a gente vai tomar um café e vai seguir mais 1 hora de viagem. A gente tá a 2.800 metros de altitude, e vamos chegar até 4.200 metros. Então é importante que a gente tenha bala de coca, tenha aquela água florida. Tome chazinho, café, chocolate pra dar energia. É importante. Agora estamos aqui na trilha, eu e Gigi. Atualização. Há 4 meses atrás, a chuva destruiu aqui o percurso. E antigamente eram realmente 3 km para ir, 3,5 para ir, 3,5 para voltar. Como a chuva destruiu, a gente vai ter que fazer um outro caminho que, totalizando, dão 10,5 km. São 5,5 para ir, 5,5 para voltar. E a gente tá bem até agora. Fazem 3 minutos que a gente tá caminhando com essa vista maravilhosa. De um lado a gente tem aqui as nuvens passando pela gente. Do outro, né? Ali no fundo tem a montanha, o Mantai. Ou é só o Cantai ali? Não, o Mantai. É a montanha Mantai, que é a segunda montanha, a segunda maior montanha de Cusco. E durante o caminho passam aqui uns cavalinhos para você poder pagar 80, 90 soles e subir de cavalo. Mas, cara, é encantador aqui, de verdade. Se um dia vocês tiverem a experiência de poderem, na verdade, visitar esse lugar, é mágico, é lindo, é bonito. E a natureza, cara, ela é imponente, assim. A gente vê vários trechos com deslizamento, que você pensa, cara, como isso aqui é grande, sabe? E o ser humano é muito pequeno. É muito bonito. Mas vou parar de falar pra gente não ficar morrendo de falta de ar, né, Gigi? Sim. E partiu. Vambora. O sol aqui começa a bater muito forte. A gente tem que ir tirando as camadas de roupa. Eu tava com a blusa por baixo, já tirei. Também tava cheio de blusa, tirou. Porque tá frio, mas tá sol ao mesmo tempo. Então bate um calorzão. Só que ao mesmo tempo, se tirar a blusa, bate um frio. A gente já andou 1,5 km. A gente tá um pouco mais cansadinha. A paisagem aqui, como sempre, muito bonita. A gente vai caminhando. Tem um riachinho ali, tipo uma cachoeirinha, uma nascente. Começa a cair, faz um barulhinho bonito. A gente segue devagarzinho, mas sem parar. De boa também. Vamos lá. Aqui passamos diversas vezes por água, barro. Então se tiver um tênis impermeável, uma botinha de trilha que não entre água, acaba ficando melhor. Por exemplo, ó, a gente vai atravessar aqui, passa por lá. Então é sempre bom estar com alguma coisa que proteja a sua bota também, para não ficar molhado na trilha toda. Difícil.
aí, Gigi? Se sentindo bem? Ah, tô por enquanto. Pouco cansada? Sim. Em relação à montanha, tô achando mais fácil agora o lago do que a montanha. Por enquanto, né? É, por enquanto. Se bem que o pessoal fala que tá lá na frente. Porque a gente, ó, tentar dar um zoom, vai ter que subir ali. Então o pessoal acaba falando que acaba ficando mais difícil porque é muito inclinado. Por enquanto, tá de boa. De verdade mesmo. Mas daqui a pouco voltamos com updates. E mais água pelo caminho. E diferente da montanha, na lagoa é bem importante você prestar atenção no calçado que você vai, porque tem muita pedra e é importante que você vá com um calçado que te dê estabilidade. Além disso, também aquela dica da montanha sobre o dinheiro vale também para a laguna. Leva o seu dinheirinho em soles, né, as moedinhas, para você conseguir usar o banheiro e comprar o que você quiser em dinheiro físico. Também não deixe de levar água florida e também um chocolatinho e uma bala, que são muito importantes nesse passeio, porque é um passeio bem puxado, parece que você fica sem ar o tempo todo, então essas estratégias são boas na hora de subir a lagoa. Além disso tudo, a gente também levou capa de chuva, porque a gente foi na época de abril, que era o fim das estações chuvosas, mas a gente se preveniu e nesse dia a gente teve que usar no final do passeio. Bom, chegamos na parte final. Na metade, né? Na metade, mas a parte final agora, que é a mais desafiadora, que é o quê? Subir o morro. Sabe aquela ladeira da sua cidade, que é difícil? Então, chegamos neste ponto. Cara, aqui é muito bonito. Dá um liga na paisagem. Tem o riozinho ali caindo. Pra cima aqui tem as montanhas. Cara, é muito motivador. Eu tô sentindo bem ainda. Tô um pouco mais ofegante, confesso. Mas a montanha, até por estar muito frio na montanha, tava muito pior, eu acho. E você, Gigi? Tá sentindo mais? Ah, eu tô sentindo mais falta de ar e mais palpitação aqui. Tá cansada? Tô. Vai de cavalo? Não, eu vou devagarzinho. Então vambora. Cara, passinho de tartaruga. Porque o importante é chegar no destino final. Então, vamos devagarzinho, no próprio ritmo. Aqui é cheio de pedra que eles empilham em um sinal de respeito, né? Algo religioso. A gente vai admirando a paisagem, porque não é todo dia que tem isso aqui. Muito lindo. E claro, como em todo passeio aqui de montanha, de Laguna Humantai, você pode pegar os cavalos. Custa 80 soles, média aí de R$100. Mas assim, minha opinião, e acho que da Giovana também, opinião pessoal, a gente vê que os cavalinhos aqui são expostos ao desgaste. É toda hora subindo, descendo, Até porque quanto mais eles sobem e descem, mais as pessoas que são donas deles ganham. Então assim, opinião particular do Matheus e da Giovana, a não ser que você tenha uma condição de saúde, algo de mobilidade, a gente prefere ir vendo isso aqui, que é um presente, é um paraíso, e ir a pé. Até porque para nós, mais uma vez, particular, o legal é chegar lá em cima e falar, a gente conseguiu. Porque é um desafio. Então você tem um trabalho todo, é cansativo, é pesado, não é fácil para você chegar e falar, eu sou merecedor, eu consegui chegar nessa vista maravilhosa. Mas como sempre, nossa opinião, e isso não é a regra, e muito menos a verdade. Não que as pessoas que vão de cavalinho também não são merecedoras, muito pelo contrário, todo mundo que chega é merecedor. Gigi, é ali, Gigi. É só a gente subir esse morro e chegamos na lagoa. Depois de 2h20 que a gente demorou pra subir, foi bem puxado, gente. O caminho inteiro. 2h20.
Mas estamos na reta final. E somos os antepenúltimos do nosso grupo. Mas não tem problema. A competição é com a gente mesmo. Gostou? Foi difícil, não foi fácil, mas foi uma baita de uma experiência. Foi muito legal. Foi uma aventura e tanto. Chegar aqui nesse visual aqui não é... Cara, não tem como descrever. Pelo vídeo tá bonito, mas pessoalmente isso aqui é majestoso. É, Pachamama, como falou o guia, Mãe Natureza. Isso. A gente encerra o dia por aqui. A gente vai voltar pro hotel agora, voltar caminhando, mais 2 horas de chegar até o busão. Almoçar e acabar o dia de hoje. A gente tá cansado, mas foi um dia maravilhoso. E lembrando, se gostou, se inscreve, dá uma força pra gente, dá um like e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. E com esse vídeo a gente acaba a nossa playlist de aventuras em Cusco. Se você ainda não conferiu os outros vídeos, clica aqui do lado e confere a nossa playlist que ela tá sensacional. Além disso, confere o nosso último vídeo, que é sobre a Montanha Colorida, que tem algumas dicas que podem te ajudar se você for fazer esse passeio. Até mais!